Tirei a tempo. Olá, meus queridos, minhas queridas. Vamos estar lendo Amós, capítulo. Deixa eu ver aqui. Hoje é 2. Amós, capítulo 2. Vamos estar lendo aí para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria. Já tem uma pessoa assistindo. Que lindo! Beijo grande para vocês aí agora. Tá? Convida, compartilha, curta, comenta. Não é porque o livro é difícil de entendermos que vamos deixar de ler. Estamos quase caminhando para o fim do Velho Testamento. Vamos entrar no Novo Testamento. Que delícia ler a palavra de Deus. Muito gostoso ler a palavra de Deus. Né? Muito bom mesmo. Então, eu gostaria de estar convidando os irmãos. Você que está aí, eu gostaria que você convidasse alguém para estar conosco aí, participando desse momento gostoso de leitura da palavra de Deus. Amém? Então, vamos estar aí. É o livro de Amós. Olha no índice aí. Olha no índice aí como que você acha o livro de Amós, tá? E você vai instantinho vai achar. Procura no índice. E isso, tem alguém já assistindo? Por favor, compartilha para a honra e glória do Senhor. Amós é um dos profetas menores, tá? Então ele vai ficar lá bem no final, quase no fim. Quase, né? Deve ter uns 5 ou 6 livros antes. Quase no fim do Velho Testamento. Após Isaías, Jeremias, nós já lemos Jeremias, Ezequiel, Oséias. Depois de Oséias, aí Oséias vem Joel. Depois de Joel, aí você vai achar o livro de Amós, que nós vamos ler. Aí nós vamos estar lendo o livro de Amós, porque também é muito importante nós lermos, porque nos fala, nos previne de algo, né? E o profeta Amós, ele vai dirigir, ele adverte Israel para parar de pecar. E esse livro, ele nos mostra que nós devemos parar de pecar, parar de cometer pecados que nos afastam de Deus. Gente, claro, é evidente que nós sabemos discernir entre o santo e profano, mas às vezes existem coisas que são boas, gostosas de cometer, mas nós sabemos que o fim dela é a morte. Há escolhas em nossa vida que provocam a morte, que provém a morte. Não é a morte física, mas a morte espiritual. Né? Então Deus está nos dando, se nós estamos vivos, mais uma vez é que o Senhor está nos convidando. O Senhor, então o profeta Amós, através do livro dele, né? O livro de Amós, está falando, Deus nos adverte, Deus nos aconselha a pararmos de pecar. O pecado leva-nos a ter pensamentos ruins, pensamentos de suicídios, a práticas errôneas. Muitas vezes os jovens de hoje estão querendo vida fácil demais, não gostam de estudar, mas querem entrar no mundo das drogas, não querem se esforçar para ter uma vida boa, mas querem ganhar muito, não aceitam ganhar pouco. Aí o profeta adverte-nos a não pecar. Como que eu evito pecado na minha vida? Lendo Bíblia, congregando. Se eu puder jejuar, eu vou jejuar. É importante jejuar. Precisamos estar participando de assembleias solenes. Se eu quiser conhecer os segredos, um dos grandes segredos da Bíblia, o livro de Amós o revela. Tá? Não é um segredo. As coisas principais são as coisas que estão claras. E o profeta Amós, ele esclarece.
E aí, no capítulo 2, que eu vou estar lendo para vocês, quando nós começamos no capítulo 2, o profeta Amós, ele vai falar para a nação toda de Israel, ele vai falar para Israel e para Judá. Porque nessa época esses reinos estavam divididos em Reino do Sul e Reino do Norte. Enquanto Jeroboão estava reinando no Reino do Norte, o rei Osias estava reinando no Reino do Sul. E o profeta Oséias está entregando aí. Aí ele continuou entregando a profecia. E ele está convidando, seria bom não pecar. Vamos evitar o pecado. Na palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vamos evitar o pecado em nossa vida. Como que eu evito o pecado? Lendo a Bíblia todos os dias. E aqui no capítulo 2 diz assim, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar a nossa falha, perdoar a nossa lamúria, perdoar, Senhor, retire de nós, Senhor, todo o ódio, toda a contenda. Pai, lava-nos completamente com teu sangue e abre os nossos olhos espirituais para entendermos a tua palavra. E Deus fala assim, olha, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei, não retirarei o castigo, porque Moabe fez algo terrível. Moabe, ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. E pela lei, né, pela lei judaica, não podia, né? Não pode, eu acredito que Deus não se agrada de queimar corpos, tá? A pessoa fala assim, quando eu morrer eu quero ser cremado. Biblicamente, o que eu entendo é pecado, tá? Porque na palavra de Deus fala, do pó veio e ao pó voltará. É provado que nós temos minerais em nosso corpo. E a terra, ela tem minerais. Então, gente, cremar corpos não é certo. E Deus estava chateado com o povo de Moabe. De onde surgiu os moabitas? Os moabitas surgiram de um ato incestuoso da filha de Ló com ele. Eles tiveram um ato sexual e nasceu essa nação moabita, que era ligada a essa nação moabita. Elas tinham comunhão com os israelitas. Eles, ao mesmo tempo, eles adoravam o Deus de Israel, que é o nosso Deus de maiúsculo, e adoravam outros deuses também. E eles cometeram essa transgressão. Eles queimaram os ossos do rei de Edom até que reduziu, até virar cal. Por isso meterei fogo em Moabe. Deus não concordou com esse ato dos moabitas. Eles já tinham cometido esse ato de ter esse ato incestuoso a filha de Ló com Ló. Agora eles pegam o corpo do rei de Edom e queimam o corpo do rei de Edom. Então, biblicamente, Deus não aceita que haja cremação de corpos. E ele falou assim, olha, eliminarei o juiz do meio deles e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Deus também faz uma ameaça contra Judá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo em Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Porque aqui está assim, olha, Deus está falando no 2, verso 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os meus estatutos. Antes, eles guardaram mentira, os enganaram. E após essas mentiras, eles andaram seus pais.
Gente, nós devemos ler a palavra do Senhor e nos consertar perante o Senhor. Nós sabemos que a salvação hoje é pela graça, mas nós devemos buscar ao Senhor e obedecer. Além do profeta Amós estar falando aí do castigo contra Moabe, falou do castigo contra Judá e também ameaçou também Israel, o reino do norte. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes também as suas próprias mentiras os enganaram. Eles foram enganados pelas suas próprias mentiras. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então essa profecia era para Moabe, para Judá e para Israel. E aí ele falou assim, né? Porque suspiraram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, perverteram o caminho dos mansos. O homem e seu pai coabitaram. Gente, olha que triste, né? Deus nunca apoiou essas coisas. Olha, um homem e seu pai coabitaram. Todos que estão assistindo sabem o que é coabitar? Coabitar, eles tiveram relação com a mesma jovem e assim profanaram o nome santo de Deus. Deus não aprovava essas coisas, nunca aprovou essas coisas. Então, Deus estava chateado com o povo israelita porque eles não estavam levando nada de Deus a sério, nada de Deus a sério. E o mundo de hoje não está levando nada de Deus a sério, nada de Deus a sério. Então, nós devemos estar procurando, né? Buscar as coisas do Senhor, buscar as coisas santas do Senhor, buscar não pecar, não errar, sabe? Não acostumar com o pecado, não vamos acostumar com o pecado, tá? Eu quero falar com vocês que se por acaso o pecado tem que ser um acidente em nossa vida, se por acaso eu pecar, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, conforme Joel capítulo 1, né? Então, Deus está aqui ameaçando Moabe, porque Moabe pegou o rei de Edom e cremou até virar cal. E ameaçou também Judá, porque Judá não guardou seus estatutos, estava indo pelas suas próprias mentiras. E Israel também estava ameaçando de castigar por causa que porque vendem injusto juízo, né, por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, condenam o necessitado, né? E também porque eles eram dados às mentiras. E também outras coisas que eles fazem. Se deitam, os israelitas, né, se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem vinho dos que forem multados. Todavia eu destruí diante dele os amorreus, cuja altura era como do cedro, que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir a terra do Egito e 40 anos vos conduzi. Em 40 anos vos conduzi no deserto para que possuíssem a terra do amorreu, e mesmo assim viveram em suas próprias mentiras, tropeçaram em suas próprias mentiras. Dentre vossos filhos suscitarei profetas, e dentre vossos jovens nazireu. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós, aos nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Então, esse povo de Israel, Deus estava muito chateado com eles, porque ele levantou profetas,
no meio desse povo de Israel. Levantou Nazireu no meio do povo. E o Nazireu, ele não podia cortar o cabelo nem ser dado a vinho. O que aconteceu? Fizeram, né, o Nazireu tomar vinho. E os profetas, quando iam profetizar, eles mandavam eles parar de profetizar. Quantas vezes eles bateram em Jeremias e mandaram eles parar de profetizar? E aí ele falou assim, olha, eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de peixes, de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, e nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso dentre os valentes fugirá nu naquele dia, porque o Senhor está ameaçando por causa de um povo que estava sendo dado a mentira. Mentira não é de Deus. Gente, nós somos tão acostumados a mentir, tão acostumados, que uma misericórdia. Eu fico pensando assim, sabe? Nós somos treinados a mentir desde pequeno. Eu lembro uma vez que eu apanhei que eu menti. Porque, aliás, eu nem menti. Porque passava vendedor de panelas na minha porta da minha casa. E minha mãe falou assim, fala que eu não tô. E eu cheguei e falei assim, minha mãe mandou falar que ela não tá. E eu ganhei um couro. Então eu aprendi a falar mentira. Então o Senhor tem que orar muito para Deus trabalhar muito isso dentro de mim, para eu aprender a falar a verdade. Se eu furo uma fila para pagar uma conta, eu sou mentiroso. Se eu chamo alguém para passar na minha frente, eu sou mentiroso. Eu tenho que me esforçar para ser verdadeiro. Eu tenho que esforçar. Em nome do Senhor Jesus, não é fácil. Tem hora que não é fácil. Mas nós temos que nos esforçar. Nós não podemos sermos dados à mentira. Porque aqui Deus chamou duas nações de mentirosas, né? Chamou a tribo de Judá, né? A tribo de Judá, e chamou os Moabitas. Os Moabitas foi por causa eles fizeram cremação de corpos, né? E chamou Israel também, que era dado a mentira. Chamaram essas tribos, né? Porque a nação era israelita. Então, dá tempo de consertar. Meu querido, minha querida, foi um prazer estar com você. E amanhã eu vou ler Amós, capítulo 3. Tá, meu querido? Deus abençoe vocês. Beijo grande. Obrigado, Deus, por esse momento de estar lendo essa palavra. Amém? Esther Rodrigues, muito obrigado. Elizabeth Pedro, Deus te abençoe, minha querida. A paz do Senhor, pastora Elizabeth. Deus abençoe de uma maneira doce. Patrícia também, Deus abençoe, minha xará. Beijo grande para vocês. Beijo grande, que Deus possa abençoar. Então, gente, por mais que a gente esteja voltado para mentir, vamos evitar. A mentira não é de Deus. Amém, queridos? Então, vamos